Você acredita no sobrenatural? Essa é uma pergunta que parece ser bem simples de responder, só que ela divide opiniões. Existem certas histórias e coisas que acontecem no nosso redor que nos faz questionar esse tipo de coisa. É o caso do incidente do Paço de Dyatlov, um grupo de estudantes que foi encontrado mortos, como pessoas brutalmente assassinadas, e outras totalmente nuas em meio ao gelo. E hoje a gente vai explorar um pouco sobre essa história bem macabra e ver se o que aconteceu teve alguma relação com alguma coisa desse mundo ou não. E é claro, já vai deixando o seu like aqui no vídeo. Tudo começou em 1959, quando um grupo de 9 estudantes soviéticos, formado por 7 homens e 2 mulheres, organizaram uma viagem para a montanha Otorrin, só que com o objetivo de visitar a paisagem rural e os lagos que haviam ali ao redor. Liderados por Igor Dyatlov, todos tinham experiência em escaladas, excursões, expedições em montanhas, por isso eles deviam ter conseguido cumprir todas as missões e objetivos que eles foram atrás de conseguir. Só que não foi aquilo que ocorreu. Eles saíram da cidade de Ural, pegaram um trem e lá eles conseguiram uma carona. E o último local habitado por eles foi no norte da União Soviética. E assim eles cumpriram a primeira etapa da viagem. No dia 27 de janeiro, eles partiram para Otorrin. Mas no dia seguinte, Yuri, um dos membros da expedição, ele acabou abandonando a equipe por problema de saúde. De forma que seus 8 amigos eles partiram, mesmo assim sem ele. E eles seguiram o plano. No dia 1º de fevereiro, eles iriam atravessar um vale para acampar do outro lado durante a noite. Mas uma grande tempestade de neve na região caiu e as péssimas condições de visibilidade fez com que os jovens perdessem a rota onde haviam traçado. Eles acabaram indo para o oeste, em direção ao topo da montanha, mas perceberam que estavam indo na direção errada. Então a solução foi parar para acampar no declive da montanha e no dia seguinte retornar para a rota certa. Só que a partir desse momento que a história começa a tomar um rumo mais estranho e mais macabro. O combinado é que Dyatlov enviasse um telegrama para os familiares no dia 12 de fevereiro, quando eles retornassem para Vizhai. Mas o problema é que até o dia 20 do mesmo mês nenhum contato foi feito. Então a família dos jovens ficaram muito preocupadas e pediu para que houvesse uma operação de resgate. Assim os grupos de busca começaram a averiguar a região, com a ajuda de helicópteros, aviões do exército e além da própria polícia também. No dia 26 de fevereiro, uma descoberta chocante foi feita. O último acampamento que o jovem havia montado foi descoberto. A barraca estava totalmente destruída, os pertences dele foram encontrados, todos espalhados. As autoridades também perceberam pegadas que levavam a um bosque, cerca de 500 metros do local. Seguindo a trilha, eles encontraram cadáveres de 2 membros do grupo, descalços e apenas com roupas íntimas. Por lá também havia resto de uma fogueira. Em meio a esse mesmo trajeto, outros 3 corpos foram encontrados. Eles estavam em uma posição que indicava a tentativa de voltar para o acampamento. Os outros 3 membros do grupo, no entanto, não estavam ali por perto. Então, assim, eles resolveram continuar as buscas. Até que no dia 4 de maio, quando seus corpos foram localizados debaixo de 4 metros de neve, nessa mesma região, os exames começaram a ser feitos. E eles começaram a notar vários detalhes esquisitos. Que pelo menos 4 membros do grupo haviam falecido vítimas de ferimentos fatais, como fraturas cranianas, torácicas, e além disso, um dos corpos que foi encontrado, ele estava sem a língua. E o mais bizarro da história é que, apesar disso tudo, não havia sinais de luta nos corpos, o que descartava totalmente um ataque. A partir daí, uma investigação começou a ser realizada. E em pouco tempo, várias hipóteses sobre a morte dos mochileiros foram levantadas. Para alguns especialistas, uma avalanche poderia ter pego eles, mas alguns fatos ficaram sem explicação e não fazia nenhum sentido em meio a esse contexto. Afinal de contas, como uma avalanche poderia ter ocorrido ali sem ter soterrado o equipamento do grupo? As investigações também apontaram que uma força enorme foi usada contra os corpos. Só que algo que um ser humano não poderia ter feito, então ficava muito estranho. E tudo fica ainda pior
quando as evidências indicam que o grupo poderia ter sido submetido a uma grande pressão, além de altos níveis de radiação. Mas o que tudo isso significa? O chefe da investigação responsável pelo caso, ele iniciou uma busca por respostas. Muitos anos depois, em 1990, ele revelou numa entrevista que algumas testemunhas, como os militares, meteorologistas, eles alegaram que viram esferas brilhantes no céu da região durante os meses de fevereiro e março daquele ano. Dessa forma, tudo que as autoridades puderam fazer na época foi dizer que os mochileiros haviam sido atacados por uma força desconhecida. Mas é claro que isso não se deu por caso encerrado, muito pelo contrário. Com o passar dos anos, várias teorias foram surgindo ao respeito desse caso e não demorou muito para que entrassem no terreno sobrenatural, que era lá. Uma delas é que os jovens haviam sido atacados pelo Leite, a famosa criatura lendária que poderia ter causado ferimentos desconhecidos. Além disso, alguns acreditavam que as nuvens vistas no céu poderiam ser indícios de seres extraterrestres, que fizeram experiências com o grupo. Por muitos anos, esse caso permaneceu como um dos maiores mistérios da história do mundo. No ano de 2013, o produtor americano de cinema e a TV Doni divulgou uma teoria que parece fazer bastante sentido. E de acordo com ele, o grupo pode ter sido surpreendido por um mini tornado extremamente violento, cujo ruído produzia uma grande quantidade de infrassom. Mas esse tipo de som pode provocar falta de ar, perda de sono, sensação de pânico. E assim, para ele, os mochileiros ficaram atordoados com barulho, frio, escuridão, o que levou à loucura até a morte. Só que apesar de fazer sentido, essa teoria nunca foi comprovada de fato. No ano de 2019, a Rússia abriu investigações sobre esse caso também, apresentando novos fatos agora em 2020, contando que com a tecnologia moderna para reconstruir os acontecimentos dos fatos, as autoridades concluíram que a causa da morte de todos foi uma hipotermia, associada a uma avalanche. No dia 28 de janeiro agora de 2021, um estudo publicado mostrando que aparentemente uma queda de neve em condições incomuns caiu de fato próximo ao acampamento dos estudantes. O problema é que existem fatos que contradizem essa teoria, como a falta de sinais óbvios de uma avalanche, e o fato de que houve centenas de expedições no local feitas por profissionais, sendo que nenhuma constatou que havia esse risco por lá. E tudo isso leva algumas pessoas a acreditar que outra teoria poderia justificar isso, tipo a radiação, a presença de luzes na região. Historiadores descobriram um registro de bombas próximas do local ali onde estavam tendo um acampamento. E o que pode ser indicativo de testes militares que estavam ocorrendo por ali. Como eles detonavam cerca de 2 metros ao cair no chão, pode ter sido os responsáveis pelos danos traumáticos feitos no grupo. E com medo daquela história vir à tona, o governo soviético encobriu todos os fatos na época e deu uma outra versão para a investigação. Mas seja como for, até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu no incidente de Dyatlov. E em meio a todas essas incertezas e contradições, é um dos maiores mistérios da história do mundo, com certeza. E é somente o tempo que irá dizer alguma coisa sobre esse caso. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.